Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Desta vez tenho comigo o Gerardo Rodrigues. Ele é pianista, compositor e diretor pedagógico da Academia de Música Stella Maris em Peniche. Bem-vindo, Obrigado. antes de mais. Eu sei que já se preparou para a primeira pergunta, mas eu vou-lhe dizer o que é que eu fiz hoje de manhã para a minha saúde mental. Ouvi alguns temas do Improvisos, que é um dos O seus. primeiro álbum. Exatamente, que é o seu primeiro álbum. E comecei bem o meu dia, porque música, sol, é das coisas que me ajudam a começar bem o dia. E você? Como é que começou hoje o seu dia? Como Hoje fez hoje pela hoje sua foi saúde um dia um mental? bocadinho diferente. Hoje, a minha mãe regressou, esteve cá há 1 mês e meio a passar férias, fui levá-la ao aeroporto e levantar mais cedo. Ah, Comecei a parte com que começo normalmente o dia, hoje fiz também, que é fazer o pequeno almoço para todos. Gosto que comemos todos à mesa juntos e gosto de preparar o pequeno almoço para todos e depois, quando tiver tudo pronto, chamo para a mesa. A minha granola e fruta, que já há um ano para cá, devido aos meus níveis de colesterol estarem muito altos, aboli o pão ao pequeno almoço Eu gostava também de e substituir. substituí por granola e fruta. E pronto, por isso não fiz logo o que eu gosto de fazer logo, que é tocar logo uma hora ou duas de piano, para relaxar. Mas quando consegue. Filo depois de regressar do aeroporto, ainda consegui, antes da entrevista, ainda consegui antes de fazer uma hora e meia de piano e para relaxar. Quando é verão, gosto também de dar uma voltinha pela marginal e parar um bocadinho à beira-mar, nada melhor. Quando é que a música entrou na sua vida? A minha mãe diz que quando eu era pequeno costumava ver-me à frente do televisor, colado à televisora, a ver orquestras a tocar. Ora, isto deve ser aos 4, 5, 6 anos de idade. Mas eu comecei a aprender música aos 10 anos. Onde é que aprendeu? Comecei a aprender aos 10 anos numa aldeia aqui perto do Cadaval, no Vilar. Tinha aberto a escola de música nesse ano. Eu tinha acabado de regressar dos Estados Unidos. Eu nasci nos Estados Unidos, filho de imigrantes. Nunca, não me sinto norte-americano, tenho o passaporte, tenho a nacionalidade, a dupla nacionalidade, mas sinto-me um português nascido em Nova York. Portuguese man in New York. Então descobriu a música que acabou por defini-lo também no país que acabou por defini-lo. Ou seja, a música também ajudou a assegurar essa relação com Portugal? Sim, possivelmente, porque sempre estudei cá, ou seja, todas as minhas paixões foram cá em Portugal, quer dizer, nos Estados Unidos foram até a quarta classe, e os maiores amigos, escuteiros, acólito, a escola de música, os primeiros amores, foi tudo cá em Portugal, quer dizer, a vida basicamente foi toda cá em Portugal e não fazia sentido, como alguns dos meus irmãos, regressar aos Estados Unidos. Não fazia sentido. Fiz filo durante uma temporada. Uma vez regressei durante meia dúzia de anos porque precisava de limpar a cabeça do que estava a fazer, tanto a nível musical, mas pelas razões erradas e não o que eu queria fazer. E eu precisava de limpar um bocado a cabeça. Fui durante meia dúzia, 6, acabam por ser 8 anos. Regressar lá e depois voltei quando vim para Peniche, em 2010. Os portugueses, sobretudo das gerações mais recentes, a maioria deles esqueceram-se dessa experiência de estar numa família ligada à imigração. No seu caso, a sua família é bastante marcada por esse fenómeno da imigração, o cá ou lá, várias experiências cá e lá. Sente que isso, de alguma forma, foi um fator de união, de instabilidade? Como é que isso marcou a sua existência a esse nível? São sempre perguntas complicadas porque não sabemos, nunca vivemos de outra forma. Mas habituamos a estar separados, uns para cada lado, e aproveitar quando nos juntamos. E hoje em dia é mais fácil, porque podemos falar diariamente e estar no ecrã a olhar para uns para outros diariamente, é tudo muito mais simples. Nem parece que estamos a vários milhares de quilómetros de distância. Mas como é que era antes? Antes não havia essa opção, não é? Antes não havia, não havia essa opção. Pronto, houve uma temporada que passávamos meses sem estar com o meu pai perto, porque depois regressávamos a uma altura que o meu pai regressou aos Estados Unidos e nós ficamos cá, e depois voltávamos lá ao verão e ele vinha cá 3 meses no inverno. É-nos nós, uma pessoa habitua-se um bocado a isso tudo, não é? Uh, Ajudou a lidar com digamos, com a instabilidade ou com a adversidade?
essa existência familiar também nesse contexto? Se calhar fez com que ficássemos mais pegados à mãe, que estava connosco, que cuidava de nós, não é? Ah, talvez ajudasse a ter que nos desenrascarmos também um pouco por não ter o pai ali sempre presente, não é? Que valores, é que, os seus pais lhe passaram e que considera que hoje pratica na sua vida? Ora, a minha mãe neste momento pratica uns valores que não quero praticar, adoro-a, mas tem 85 anos, continua a trabalhar, não quer deixar de trabalhar. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos ainda trabalha 5 dias por semana, no verão 6, porque tem mais trabalho de verão, tem 85 anos e continua a trabalhar. E porque ela gosta daquilo que faz e ela se sente realizada assim, e ainda bem que o é. Mas pronto, espero ter a força que ela tem para trabalhar na idade dela, e estar a fazer também o que eu gosto. Não, não simplesmente algo para como emprego, Certo. por assim dizer. Mas Os nossos pais também se definem, a nossa relação o com meu, eles, pelo que queremos e pelo que não queremos, não claro, é? o meu pai foi uma pessoa de toda a vida trabalhar para a família, não teve mais vida nenhuma. Tanto que o meu pai e a mãe, eu penso que nunca passaram férias na vida. Uh, o meu pai só trabalhou para a família, foi a vida dele toda. E sente que isso realizou? A ele? Sim. Não, claro que não. Nem ele, nem a minha mãe. Não. Mas pronto, eram outros tempos. Sei que eram outros tempos, e era outra mentalidade. E cada um tem a sua forma de ser. Mas também, talvez nos faz ver esse lado e ver o que se calhar não queremos para a nossa família. Respeitamos muito, damos todo o valor do mundo, mas pronto, mas também se calhar não queremos isso para a nossa família. O que é que tem querido para a sua vida e para a sua família, pegando nesse tópico? Sejam felizes. O que é a felicidade? A felicidade é fazer o que gostam, ah, não passar por cima de ninguém para alcançar objetivos. Terem alguns objetivos, não serem fanáticos pelos objetivos, mas e apreciarem as coisas simples da vida, que é o que mais interessa. É o que interessa, quer dizer, eu costumo dizer, até digo nos próprios concertos, e é verdade, isto principalmente, 2020 para cá mudou a minha vida, porque em 2020, finalmente, devido à pandemia, tive tempo para fazer o que eu quero realmente e procurar-me como compositor, como pianista, porque até lá era dar aulas a 55 alunos por semana, tocar de vez em quando com um ou com outro, com uma orquestra ou com outro, ou com um artista ou outro, mas apenas só por tocar, quer dizer. Ah, Nunca tinha tempo para me procurar a mim como compositor e o que eu realmente queria fazer, para mim, para que me preenchesse e para me descobrir. E 2020 deu-me todo o tempo do mundo para isso. E tem sido uma caminhada incrível desde aí e, sobretudo, sentir a reação das pessoas no final de cada concerto. Quando eu comecei a fazer os concertos em 2021, quando as coisas começaram a abrir, comecei a fazer os concertos a solo, piano solo, faço concertos a solo, ou com em trio, ou em quarteto, ou com a solo todo. Quando comecei a fazer os concertos a solo, a piano, eu pensei, bem, pá, o pessoal vai apanhar uma seca de 90 minutos de piano, neoclássico, tudo relativamente calmo, mas não, todos pareciam 10 minutos a passar no instante. Eu tenho recebido o que as pessoas me dizem no final de cada concerto, pá, valem para a vida e fazem tudo valer a pena. Eu lembro de uma jovem, quando fui tocar a Lyon, a França, no segundo maior campus universitário da Europa, 50 mil estudantes, mas foi na altura de férias, só lá estavam aqueles que não iam para os países, que não eram de França, pronto, que iam lá de férias, Os e, expatriados. os estudantes de outros países. Sim. Mas no final do concerto, uma moça assim meio chorosa veio ter comigo, disse que tem passado uns anos muito obscuros e que isto foi a melhor terapia, aquela hora e meia foi a melhor terapia que alguma vez teve. Agora, há pouco tempo em Alcochete, disseram a mesma coisa, que há anos que anda em terapia, mas isto foi a melhor terapia que alguma vez teve. Foi assistir a um concerto meu, foi uma calma durante 90 minutos e pá, não posso pedir mais, quer dizer, não me interessa de uma multidão se forem 15 ou se são 500,
Não interessa, quer dizer, se ajudar a um a sentir-se bem durante aquela hora e meia, sair dali de alma mais vazia, valeu a pena. Quando diz que, neste caso, a música ajuda os outros a, entre aspas, curar-se, um efeito quase terapêutico de música, isso tem a ver também, talvez, diga-me, sobre o que me estava a partilhar há pouco, que era, houve uma altura em que a música para si usando a expressão americana, it's a living, não é? Ensinava, Uhum, por vezes tocava até em ambientes em que a música nem era uhum, quase ruído de fundo, podemos falar um pouco sobre isso. sim. O que é que realizou, o que é que se apercebeu nesse momento sobre a sua relação com a música que levou depois a reconstruir essa relação com a música? De tal forma que isso depois, pelos vistos, transparece para quem Uhum. ouve a música. Eu acho que tudo na vida tem uma razão de ser e tudo é necessário. Tive aquela fase da minha vida em que tocava para ganhar o cachê do dia, em que tocava todas as situações que me aparecessem à frente, hum, que não me diziam muito, muitas das coisas não me diziam muito, mas se calhar também precisamos delas para sentir todas as partes. Uh, Agora, depois de 2020 para cá, não tem nada a ver. Quer dizer, eu toco simplesmente para chegar às pessoas, para tocar às pessoas. Uh, eu, um, eu, quando comecei a fazer os concertos em meu nome próprio, em 2020, subi ao palco pela primeira vez em nome próprio, sem ser tocar para outros, eu fiz sempre questão de não quero um papel à minha frente, não, eu tenho que ir tudo de cor. Porquê? Porque eu tenho que viver ao máximo cada nota que eu estou a tocar, cada silêncio que eu estou a tocar, porque eu quero me sentir ali a tocar como se estivesse lá na plateia a ouvir e a viver e a receber essas emoções. Se eu não estiver ali a transmitir as emoções de forma mais crua, básica e verdadeira, as pessoas não a sentem também. É a única forma das pessoas o sentirem também. E eu sinto que as pessoas sentem isso. Podem não sentir exatamente o que eu estou a sentir, mas sentem algo ali muito forte durante o concerto. Sentiu, olhando agora um pouco para trás, que esse choque externo, que foi o confinamento, foi algo que se não tivesse acontecido não teria mudado? Ou havia já algo em si, naquela fase da sua vida, à procura de algum género de mudança ou de significado? Durante anos era sempre qualquer dia. Era sempre qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia, qualquer dia. Só que eu costumo dizer para mim, se tivesse saído com o primeiro álbum meu, há 20 anos atrás, não era a mesma coisa. Se calhar não era o eu tão maturo, uh, a saber mais o que quero e o que não quero. E era uma tentativa do eu de ser talvez mais comercial, ou algo que não era tanto eu. Eu acho que saiu na altura certa porque tinha que ser. Um, É claro que antes houve sempre a vontade de se fazer qualquer coisa, só que nunca havia tempo, quer dizer, porque andava sempre à procura de mais sítios para tocar, mais alunos para dar aulas, e preencher o tempo desta forma, e a verdade é que depois torna-se uma pescadinha de rabo na boca, costumas dizer isso, acho que é isso, uma pescadinha de rabo na boca que acabamos por não ter tempo, porque é preciso muito da disponibilidade. Eu hoje em dia só dou aulas 3 tardes por semana, porque eu preciso das manhãs, eu preciso de acordar calmamente, saborear o pequeno almoço de manhã, tocar 2 ou 3 horas com a maior calma do mundo. Há muito para programar, isto de tentar construir uma carreira, ir tocar aqui e acolá. Leva muito tempo, muita programação, muitos contactos, muitas horas sem fio, e é preciso fazer isso tudo com muita calma. Se eu estiver a dar aulas todos os dias, não conseguiria fazer isso. Quer dizer, acabarei por fazer um bocadinho de cada coisa. Diz por vezes, e disse há pouco, as coisas às vezes na vida são como têm que ser. Acredita no destino? Sim, mas também temos que fazer um bocado por isso. Temos que tentar fazer, ah, ah, tentar construir o caminho que queremos levar. Mesmo que ele não vá pela direção que nós queremos. Eu estava ia dizendo há bocado, que acabei por não concluir, acho, nos concertos eu costumo dizer, acho que devemos tentar alcançar o mundo o máximo que queremos e que queremos ter uma meta, mas apreciar todas as coisinhas simples que acontecem pelo caminho, cada
pegada que damos e as coisas simples da vida, olha, está a vir o sol, ok, temos que apreciar este sol. Acredita que Ah, todos nós temos algo para dar ao mundo, por assim dizer? Não temos todos que ser artistas ou claro que não, dotados. claro que claro, sem dúvida, nem temos isto da palavra artista também é um bocado. hum, É o que é, porque são pessoas ligadas às artes. A palavra sucesso é uma palavra com que não gosto muito. As pessoas, por vezes, dizem muito nas postas, nas redes sociais, muito sucesso. O sucesso já está alcançado, que é eu finalmente ter tido tempo para mim, para me descobrir um pouco e querer agarrar esse tempo e descobrir-me cada vez mais, porque isto é a caixa de Pandora, vamos nos descobrindo e parece que nunca mais nos descobrimos e será que vou conseguir descobrir mais? E depois descobrimos ainda mais ainda, cada álbum que penso fazer, epá, será que vou conseguir fazer um álbum que eu gosto tanto como aquele anterior? E depois sai uma coisa que, epá, afinal, saiu aqui uma coisa tão fixe, tão porreira. Será que o próximo vou conseguir fazer? Então, mas depois vamos sempre nos tentando conhecer e é Essa incrível. palavra que usou, que se usa, que é muito usada e muito gasta, que é o que é sucesso. Diz que neste momento considera-se uma pessoa com sucesso ou realizada. Imagino que nessas várias facetas, como é que definiria o seu sucesso como ser humano neste momento? Neste momento é ser um bom pai, um bom avô. Eu sou avô de quatro. Mas, já é avô, é isso? Eu sou avô de quatro. Eu sou avô de dois e avô drasto de outros. Essa palavra penso que não existe, mas pronto. Sou avô de quatro e ter aqueles quatro pequenos a chamarem-me avô e é incrível. Mas pá, fazer as coisas com verdade, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer, sem cobiçar nada nem ninguém. Admiro muito quem chega a lugares longínquos e com uma carreira enormíssima, admiro muito, mas também tenho muito orgulho só nestes últimos 5 anos, de ter feito o que tenho feito, por muito que possa parecer pequeno para uns, muito para outros, mas pequeno para uns, mas tenho muito orgulho por vezes, ter tocado num auditório muito simples com 10 ou 15 pessoas. Orgulho-me imenso também. O sucesso à escala também de cada um define-se por cada pessoa, não é? É, não faz mais ou menos sucesso ter ali 20 pessoas ou ter ali 2.000. Quer dizer, não faz mais ou menos sucesso. O que interessa é que as pessoas que lá estiveram, um, as pessoas que lá estiveram viveram aquilo, viveram o que eu estava ali a fazer. E mete-se mais isso pelos silêncios do que pelos sons. Quando, quando estou a tocar num auditório com 200, 300 ou 500 e entre uma nota e outra há um silêncio absoluto, estou a sentir que todas aquelas centenas de pessoas estão a absorver cada nota e estão à espera da próxima nota. E isso é incrível, isso é uma coisa que não tem explicação. Estão todos ali completamente imbuídos naquilo que estou a tentar transmitir. E quer dizer que, ok, devo estar a transmitir aquilo de uma forma porreira e certa para Algo estar real, não ao é? real, exato. Tenho tido umas experiências fantásticas nestes últimos 5 anos e é difícil porque vamos cair na real, sou um pianista não de, a minha música não é comercial, uh, uma porcentagem pequena consome a dia a dia, mas todos gostam de ouvir. Mas um pianista de 50 e tal anos é difícil de me comprarem, não é? Comprei um concerto meu. Nem todos estão abertos para oferecer algo às pessoas. A maior parte está aberto a vender algo rápido. Felizmente tem uma boa agente, boa manager. E pronto, nós trabalhamos muito. A minha filha também não tem muito tempo. A minha filha, neste momento, ajuda-me a gerir as coisas. Ela tem 32 anos, ela que me ajuda agora. Também não tem muito tempo, mas é muito trabalho conjunto entre eu e ela. E pronto, e temos feito este ano, possivelmente será o ano mais internacional de sempre, mas começa já em março com um desafio enorme que vai dar um gosto tremendo, que vai ser no Japão, 7 concertos, e curiosíssimo para. Tem dito coisas incríveis da cultura japonesa e da forma como eles respeitam
cultura. Estou curiosíssimo para ver a reação deles, sentir a reação deles nos concertos. Para mais uma aventura. Eu queria terminar, retomando um pouco algo que falávamos há pouco, que é o que é isto de sucesso, o que é isto de nós Hum, realizarmos. Ficou claro o que é que faz pelo seu sucesso no dia a dia, o que é que faz pelo seu sucesso como pessoa, na relação com a família. Normalmente, no final das entrevistas, a pergunta é: então, e o que é que nós, como coletivo, como país, eh, precisamos de fazer mais para termos sucesso? Mas é um sucesso com umas grandes aspas, o sucesso uhum. como nós falámos aqui. Na sua opinião, o que é que nós, como coletivo comercial, precisamos para termos esse sucesso? Oi. Acho que temos que ser verdadeiros, temos que ser simples. Ah, claro que temos que fazer o melhor que pudermos, o melhor que sabemos, mas saber apreciar os outros, sem, sem vaidades, sem vaidade por um lado e sem cobiça por outro, sem apreciar as coisas simples da vida, apreciar a vida, as coisas simples. Os meus temas mais simples são os que têm mais audições no Spotify, quer dizer, o meu segundo álbum tem 300 mil, 350 mil audições, no segundo álbum. A peça mais simples, que tem 2 minutos e meio, foi composta em três, é a coisa mais simples do mundo. Tem 280 mil audições, o resto do álbum tem 30 ou 40 mil. E é a coisa mais simples do mundo. As coisas tão simples podem ser tão belas e tão bonitas e por vezes não se dá importância porque são simples. Acho que é uma bela mensagem. Nós despedimos, sejam simples e verdadeiros.